Muito prazer, me chamo Tayana Araújo, tá? Sou professora de língua portuguesa. Dei a primeira aula em que a gente teve mais alunos, foi uma aula inaugural do curso, tá? Nossos encontros normalmente serão aí de 15 em 15, serão, né, às quintas-feiras. Normalmente eu começo a aula aí por volta de isso aí, 7h05, porque eu venho de outro lugar, correndo, para poder dar aula para vocês. Nossa aula está marcada para terminar às 21h. Às vezes eu passo um pouquinho e às vezes eu não passo, às vezes eu acabo antes, tipo 8h30. Vai depender muito do andamento da aula, né? Da participação de vocês e do assunto. Então, eu não lembro de você no primeiro encontro, nosso primeiro encontro, né? Talvez você tenha assistido depois gravado, mas eu mostrei o edital, trabalhei o edital, né? Expliquei cada etapa do edital, apresentando, então, né, a perspectiva. Você estava presente? Gente, eu não lembro de você. Que coisa, hein? É mole? Você não deve ter falado muito. Eu dou muita aula aqui no Instituto, é tanto aluno que fica Eu estava complicado. presente. Você tinha uma mulher, uma moça presente, que eu lembro que ela falou mais. Então tá ótimo. Então você já está sabendo de tudo. Vamos começar aí com o nosso primeiro assunto, Davi, que a gente... Você está conseguindo ver direitinho aí a aula? Eu não vou nem abrir, porque naquele dia estava dando problema. Tô sim, tô sim. Show de bola. Vamos seguir. Qualquer coisa você pode interferir, pode perguntar, tamo junto. Hoje nós vamos começar com pressupostos aí que são básicos, tá? Daqueles primeiros pontos do edital que eu vinha tratando com vocês naquele nosso primeiro encontro, em que você estava presente. Então, lembra, né, do que eu falei. Sendo assim, cadê? Acho que chegou uma mensagem. Não. Sendo assim, o que acontece, né? Essa primeira parte aí, né, essa aula está intitulada como aula 1 e 2, porque eu vou tratar dois temas, um pouco maior, o outro um pouco menor, mas dentro daquela parte bem grande do nosso edital, que é destinada à semântica e estilística, né? É sempre, né, bom ressaltar que a gente está, né, diante de uma prova que nos cobra, né, muitas vezes. Deixa eu só mandar aqui uma coisinha da aula para eu poder marcar o tempo. Acho que eu me perdi. Voltei. Que nos cobra muitas vezes, né, essa parte da interpretação. Então, interpretação de texto, semântica e estilística, nós vamos ficar aí um bom tempo, esse tempo inicial, trabalhando, tá? Então, leitura, compreensão e análise de textos. Vamos, então, para os pressupostos iniciais, básicos, tá? Relembrar aí o que a gente precisa relembrar para começar a nossa saga. E eu sempre falo o seguinte, né, para todos os alunos que fazem concurso e que estão acompanhando como que houve uma modificação, né, na demanda dos concursos. A gente não pode perder de vista que o início parece complexo, né? Naquele dia que nós estávamos vendo o edital, eu falei a beça, expliquei todos os pontos, e aí a moça que estava junto na aula falou, né? Ai, meu Deus, parece complexo. Não é que não seja, mas ao longo do tempo, Davi, as coisas vão melhorando, você vai, né? Vocês vão se adaptando, vão relembrando, vamos fazer exercício, e aí as coisas vão ficando mais simples ao longo do tempo. Então, sem desespero, estou aqui para ajudar, estamos aqui e vai dar certo. Bem, primeiro ponto, o que é o texto, né? Existem muitas pessoas que respondem essa pergunta de maneira errada, né? A gente pensa que o texto é aquela coisa que está escrita no papel, mas não, né? Na verdade, o texto, ele é
muito mais do que a linguagem verbal que a gente fala, que são as palavras, né? A gente pode ter três modalidades de texto, né? Por meio das palavras, das imagens, quando é não verbal, quando há ausência de palavras, e textos como essa tirinha aí, que eu tirei da prova da Polícia Civil, que é uma tirinha em que a gente encontra, então, né, a linguagem híbrida, misturada, ou a linguagem mista, que é quando a gente tem o texto escrito e o texto também não verbal, são as imagens, tá? Então, para a gente entender o que é texto, a gente precisa entender o que é linguagem, porque a linguagem compõe, né, o texto. Porque o texto ele tem uma principal função. Todo texto, independentemente de qual seja esse texto, tem a função de comunicar, né? Comunicar algo a alguém. Naquela primeira aula, eu avisei sobre as minhas filhas, né? De vez em quando elas participam da aula, mas é isso, não tem como prendê-las, estou sozinha, sigamos. Então, ali, ó, conhecintra é uma das gramáticas, né, que aparece para vocês lá no edital. Ele diz que a linguagem, eles dizem, né, são dois gramáticos, dizem que a linguagem é um conjunto complexo de processos que é resultado de uma certa atividade psíquica profundamente determinada pela vida social, que torna possível a aquisição e o emprego concreto de uma língua qualquer. Então, esse conjunto complexo de processos, né, que começa na nossa cabeça e que termina, é determinado pelo convívio social, é o que a gente vai estudar aí para que a gente possa fazer uma boa interpretação. A linguagem pode ser verbal, não verbal ou híbrida. Verbal é quando existe palavra, não verbal é quando não existe palavra, então, imagem, a gente pode, por exemplo, pode ser uma música instrumental, sem palavras, sem letras, né? Qualquer coisa aí que a gente saiba, por exemplo, teatro mudo, né? A famosa pantomima, ou a própria televisão, algum filme, né, que seja mudo, a gente não veja as palavras. Os sinais de trânsito, né, o semáforo, em diversos momentos na nossa vida social, nós temos a linguagem não verbal. E a híbrida é quando há mistura. Então, na prova de vocês, pode cair, segundo o edital, qualquer uma dessas modalidades, tá, discursivas. Então, vamos lá. Leitura, compreensão e análise de texto. Seguindo aí, para a gente compreender o que é texto, né? Vamos lá. Primeiro, o que é linguagem, depois, o que é língua, depois discurso, por fim, estilo. Língua é um sistema gramatical pertencente a um grupo de indivíduos. Então, dentro da linguagem, que pode ser por meio de palavras ou não, nós temos a língua. A língua portuguesa, a língua inglesa, a língua italiana são sistemas verbais. E aí, nesse momento do sistema verbal, é que a gente aprende as regras, né? As regras gramaticais. Por isso é um sistema gramatical. O discurso, que pode também ser chamado de texto propriamente dito, é quando a língua está sendo usada naquele momento específico, né? E aí eu vou acrescentar para um fim específico também. E o estilo? Isso cai bastante para vocês, né? Também, e a gente vai ver aos poucos como que aparece. O estilo é a escolha individual, né? Da melhor forma de enunciado que exprime o gosto e o pensamento. Então, para fechar aqui essa ideia teórica, todo texto ele tem um estilo, e esse estilo é o estilo de quem fez, de quem compôs esse texto. Pode ser uma canção, e aí, por exemplo, né,
Eu não sei qual é o teu gosto musical, mas eu vou dar um exemplo aqui que eu uso muito com os meus alunos lá no ensino médio. O rap, né? Nós temos cantores de rap, compositores de rap, que, por exemplo, como o Emicida, criam as suas letras cometendo muitos desvios gramaticais, em especial os desvios de concordância. Mas nós temos também outros, como o criolo, né? Que já não faz a mesma coisa. Ele também é cantor, compositor de rap, mas ele não comete desvios gramaticais, ao contrário, ele se preocupa muito com isso, né? Em transmitir ali um rap que esteja de acordo com a norma padrão. Isso é estilo. Tá tudo dentro do rap, tá tudo dentro da música, tá tudo dentro da canção, mas cada autor tem um estilo. E não pense que o estilo, Davi, é aleatório, tá? São escolhas linguísticas. Então, quando eu escolho escrever um rap, né, com uma linguagem mais acessível, menos acessível para uma determinada camada da sociedade, eu estou vendendo uma ideia, um produto, uma mensagem, tá? Então, todo texto, ele tem um estilo, e esse estilo tem a ver com a intenção, né? Com o que eu quero passar com aquele meu texto. Muito bem. As músicas cada vez têm aparecido mais, né, nas provas, né? Eu trabalho há muitos anos com bancas militares, não é o caso da PM, né? A PM durante muito tempo foi Banco ERJ, mas de qualquer forma, a gente sempre vê, né, cada vez mais as canções aparecendo, os textos que são mais, né, poéticos, como crônicas, pedaços de crônicas, fragmentos de romance. Então, é muito importante lembrar, tá, desses quesitos. Aqui, já adiantando um pouquinho, o que nós vamos conversar lá no final do curso, dentro, né, desse texto, que pode aparecer por meio de palavras, por meio de imagens, ou por meio das duas coisas ao mesmo tempo, como é o caso da nossa tirinha ali, né? Nós temos alguns conceitos importantes. Então, o que seria uma frase? Depois, o que seria, né, uma oração em um período? E dentro dessa discussão, o que seria a gramaticalidade ou a inteligibilidade? Vamos ver. Então, o que é uma frase? Isso ali é a teoria, né? É um enunciado de sentido completo, a unidade mínima de comunicação. Então, para a gente se comunicar, é preciso ter uma frase, né? Ela é sempre acompanhada de uma melodia, que é uma entoação ou entonação, também está adequada essa palavra. E aí, se essa frase possui verbo, o que a gente tem? A gente tem também uma oração. Então, a gente chama de oração a frase que possui um verbo, tá? Quando essa frase não possui verbo, ela é só frase nominal. Esses são conceitos bem básicos, tá, Davi? Depois eles serão desenvolvidos especificamente e com bastante profundidade. Quando a gente diz que, quando a gente fala, né, de gramaticalidade e inteligibilidade, o que a gente tem? Bem, nossa liberdade de construir frases, olha só, eu estava falando agora sobre o estilo. Isso é muito importante para a prova que você vai fazer. Está condicionada a um mínimo de gramaticalidade. Então, por exemplo, né, há frases que, apesar de até certo ponto incorretas, são plenamente inteligíveis. Vou te explicar que você vai entender perfeitamente. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei como é que é a tua trajetória. Mas ao longo de muitos anos, né, aí no passado, houve uma ideia, né, de que a gente estuda a língua portuguesa por meio do que está certo e do que está errado, tá? Peraí, rapidinho, que sem querer eu cliquei aqui e saí. Eu tenho 19 anos. Tem 19 aninhos?
Isso. Que é isso? Uma criança? Eu também sou uma criança. Você ainda pegou uma época melhor um pouco. Porque se você tem 19, você há pouco tempo terminou o ensino médio. Vou colocar aqui de novo que saiu a aula. Aqui, voltei. Há um tempo atrás, né, o que a gente tinha? Era mais comum que a gente aprendesse língua portuguesa assim. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Não é mais assim que aparece nos concursos. Né? A gente trabalha com a ideia de adequado ou inadequado à situação comunicativa. Então, eu dei um exemplo ali desse você com 19 anos certamente conhece, né, essa canção aí do grupo Saia Rodada, que eu estava ouvindo uma vez, fui a um aniversário, eu ouvi e anotei para poder usar em sala de aula. O eu lírico diz: eu sou filho do mato, venho da roça, meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossas. Eu tinha falado sobre o Criolo, né? E o Emicida, agora há pouco, falei sobre o fato de o Emicida não concordar, né? Ele traz toda uma gramática sem concordância, né? Uma linguagem sem concordância. E ali a gente tem o minhas mãos é grossas, né? Da mesma forma. Então, o ideal seria minhas mãos são grossas. No entanto, se, se houvesse ali a concordância, o efeito não seria o mesmo. O efeito seria, né, é o estilo. Olha só, antes, a gente vê ali, antes do Minhas Mãos é Grossas, a gente vê, eu sou filho do mato, eu venho da roça, meu pai é vaqueiro. Então, existe todo um contexto que viabiliza o uso. Além disso, a gente está diante de uma canção pós-moderna, né, da atualidade. Então, a gente vai dizer que existe um desvio da norma padrão, mas dentro desse contexto ele é aceitável. Nós chamaríamos, inclusive, isso, né, de variação linguística diatópica. Vai ser um conceito que nós vamos aprender também, né? A gente percebe que é uma linguagem mais do interior. A variação linguística diatópica é quando a gente consegue perceber que um determinado texto ele tem uma marca regional, tá? Né? E assim vai, a gente consegue saber, né? Eu não gosto muito, né? Mas eu fico tentando pegar esses exemplos mais perto da realidade linguística dos meus alunos, né? Eu gosto muito de ouvir algumas canções que a gente vai ver em aula, sempre, né? Para analisar, porque é o que mais cai. Mas nos meus exemplos, eu gosto, assim, quando eu estou falando, eu gosto de pensar nas músicas atuais. E aí, essa coisa da variação linguística, a gente percebe, por exemplo, né, quando a gente pensa nos funks, a gente percebe nitidamente quando um funk é de São Paulo, né? E quando ele é daqui do Rio de Janeiro. Existe uma diferença muito grande, tanto na pronúncia, quanto também nas palavras que aparecem, nas gírias que aparecem, né? E isso tudo agora, Davi, é muito explorado, tá? Não só essa parte, mas também a gramática normativa. Então, pré-concurso, nós não estudamos somente as regras, nós estudamos também as regras para a gente entender quando que elas estão sendo quebradas, mas a gente precisa compreender, olha lá, leitura, compreensão e análise. Nós precisamos compreender o porquê daquele determinado desvio numa determinada canção ou num determinado texto qualquer. Tá? Então, gramaticalidade e inteligibilidade é isso. Alguma coisa que não é gramatical significa que ela não é entendível, né? Inteligibilidade tem a ver com alguma coisa que é compreensível. Então, a gente está ouvindo ali, minhas mãos é grossas, sabemos que é um desvio, mas dá perfeitamente para entender, não dá? Se a mensagem está sendo transmitida, nós compreendemos, nós entendemos, mas sabemos que se tivesse de acordo com a norma padrão, o ideal seria minhas mãos são grossas, e assim vai, né? Bem, oração já é a frase, né, que apresenta um verbo,
Então, a gente sabe que uma frase pode conter mais de uma oração, porque quando, né, toda vez que um verbo aparece, isso significa que a gente tem uma oração. Para vocês que vão fazer bombeiro, PM, soldado, vocês não cai para vocês a sintaxe do período composto, que é quando a gente analisa as orações, né? E a relação que existe entre as orações. Mas cai a sintaxe do período simples, que é a análise de cada termo dentro de uma oração, cada palavrinha ou locução dentro de um enunciado que possui verbo. Isso é a parte que a gente estuda na sintaxe. E o período é uma frase, né, só que organizada por meio de orações, e aí ele pode ser simples ou composto. Então, para ser períodos, precisa ter verbo. Se houver um verbo só, uma oração, temos um período simples, que é o que cai para vocês. Apenas a sintaxe do período simples. Se houver mais de uma oração, sintaxe do período composto. Essa parte a gente não se preocupa, porque não cai para vocês, né? Só lá na hora de fazer a redação, que obviamente a gente não pode escrever um texto, né? Só com frases que contenham apenas um verbo. Aqui, acabei de falar com você, né, sobre a questão aí das variações linguísticas, né? Então, vamos aos conceitos. Bem, até aqui tudo bem, Davi? Só mesmo relembrando os conceitos principais. Podemos seguir? Sim, senhora. Senhora? Olha lá. Então, vamos. Né, a gente tem aí muitas variações linguísticas. Esse assunto pode ser chamado de variação linguística ou variedade de texto. Então, há diferenças no espaço geográfico ou variações diatópicas. Foi aquilo que eu falei, né? Quando o Chico Buarque, sou muito fã, né? Ele tem uma música que chama Cálice, do Afaste... Pai, afaste de mim esse cálice, pai. E aí o Criolo, ele fez uma versão, e aí fez uma paródia, a gente vai estudar o que é isso também, quando estudarmos a intertextualidade. E aí, no final, ele usou assim, pois na quebrada escorre sangue. Então, a quebrada, a gente sabe que é a favela, mas só que não é uma palavra que se use aqui no Rio de Janeiro, é uma palavra mais comum em São Paulo. Então, esse tipo de coisa a gente chama de variação linguística diatópica, tá? Essas palavras todas aí são gregas. Diatópica, diastrática, diafásica, né? Elas são todas gregas. Dia significa através de. E aquelas palavras ali, tópica, topo, né? Topoi, é lugar em grego. Estrática é de extrato social, classe social. E fásica é de fase da história, tá? Então, a variação linguística diatópica é quando a gente vê, né, os falares que são locais, variantes regionais e até intercontinentais, né? Por exemplo, no nosso caso, português, a língua portuguesa é falada em todos os continentes. Então, o português falado aqui é diferente do português falado em Portugal, que é diferente do português falado em Moçambique, e assim vai. Bem, por exemplo, um autor moçambicano que cai muito nos concursos atualmente é um autor que é um homem, né, que é um contista chamado Mia Couto. Então, a gente consegue perceber alguns usos que são usos, né, intercontinentais, entre continentes. Diferenças ali entre as camadas socioculturais ou variantes diastráticas. Então, a gente tem ali, nesse caso, o nível, né, da linguagem, se é um nível culto ou popular, tá? Se a pessoa, o falante, usa a língua padrão ou não. Isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com a classe social e com o grau de escolaridade desse falante, certo? Então, não são coisas separadas, né? Isso conta junto, né? Esses dias eu estava dando aula, eu dou aula das aulas, né? Presenciais também. E aí eu tenho uma turma de preparatório para a ESA.
E aí eu falei alguma coisa, aí o aluno falou assim, é nós, professora. Eu falei, é o quê? Aí ele, não, foi mal, foi mal. Aí ele falou assim, não, professora, desculpa, vou reformular. Aí é claro que eu também, em algumas situações, vou brincar, vou falar, é nós, é isso aí e tal. Mas como estava na aula de língua portuguesa, eu reclamei para ver se ele, né, se esforça, porque eu dou aula de redação para ele se esforça a não, né, cometer certos desvios, porque às vezes algumas marcas da nossa fala são tão presentes que elas são passadas para o texto na hora que a gente escreve. Aí eles ficam brincando comigo, vira e mexe eles falam umas gírias e tal, e aí consertam. Então a gente precisa ter essa preocupação. Então, eles são escolarizados, né? Eles fizeram todo o ensino médio, estão se preparando para concurso, mas no dia a dia usam muitas gírias, muitas expressões idiomáticas que transgridem a norma padrão. Não há problema nenhum nisso. O problema é quando a gente usa essas expressões inadequadamente, em situações que não são adequadas, como numa dissertação argumentativa no concurso, né? Ou numa entrevista de emprego, numa situação em que cobra de nós, né, o uso aí mais culto. E esse uso mais culto, ele se torna evidente também por meio, né, do grau de escolaridade, da idade, né? Por isso que eu perguntei sua idade, porque eu dou aula aqui no Instituto Venturo para muita gente, a minha outra turma, e quando eu dei aula também para a Polícia Civil, muita gente já era, por exemplo, formada, a gente tinha uma turma que a galera era advogado, então, assim, dependendo do tipo de formação, da idade, do gênero, né? Dependendo do gênero, né? Se a pessoa se entende como homem ou mulher, enfim. E assim, muda. A linguagem também sofre alterações. E a gente precisa ficar atento a isso na hora que estiver lendo o texto que aparece na prova, né, de língua portuguesa. E existem as variações também diafásicas, né? Que é quando a gente vê a diferença, ali eu coloquei, né? Linguagem dos homens, linguagem das mulheres, só que em que situação? Numa determinada fase, né? Então, vamos ver aqui os exemplos que eu dei. Tá? Então, lá na variedade de textos, eu coloquei o exemplo 1, a canção de Dominguinhos, né? Que é um cantor, foi um cantor pernambucano. Então, a canção Que Falta Sinto de um Bem, Que Falta Me Faz um Xodó. Xodó ali é a palavra, né, que a gente observa que representa a variação linguística diatópica, que essa palavra xodó ela é uma palavra regional, né? No exemplo 2, eu botei alguns termos militares, Bizu 01, né? A gente percebe que essas expressões são diastráticas. Então, o que é isso? Elas marcam uma determinada camada social, um determinado grupo, né? E as duas são gírias. O que são gírias? Vamos voltar aqui rapidinho. Ali no B, eu coloquei, né? Nível culto, língua padrão, nível popular, gírias e jargões. Gírias é uma maneira, né? A gíria é uma maneira de se falar que pertence a um determinado grupo social. E o jargão? O jargão, ele é uma determinada forma de falar relacionada a um grupo profissional. Então, palavras que os médicos falam, palavras que os policiais falam, palavras que os militares falam, palavras que os professores de português falam. É como se fossem gírias dentro de uma profissão. Então, podem ser, né? Os jargões podem ser cultos ou não, ou coloquiais, ou do dia a dia, tá? Mas normalmente são cultos, né? Porque estão relacionados a uma determinada profissão. Então, bizu 01 são gírias, e a gente sabe que são gírias mais comuns, né, no meio aí militar. E o exemplo 3, que é a variação linguística diafásica, que ao longo do tempo, a gente vê essa marca aí, né, do pH
e do TH, que hoje não se usa mais, mas que durante muitos anos, né, foi marcada, foi utilizada na nossa língua. Eu coloquei até um exemplo aqui, que é o Teatro Municipal, que está ali na Cinelândia, né? Nosso Teatro Municipal, não sei se você é aqui do Rio, provavelmente sim, porque PM, né? Se bem que não, às vezes algumas pessoas de outros estados fazem a prova aqui para o estado. Mas eu Não, sou do imagino Rio, sim, tô que ligado. é do Rio, né? Então, aí a gente ali na Cinelândia, a gente vê o Teatro Municipal, a gente vê aqui o teatro ali é com TH. Hoje não se escreve mais teatro dessa forma, mas ali, né, no século XX, quer dizer, há pouco tempo, 1909, né, século XX, ainda se escrevia. Então, isso ali é a marca, né, de uma mudança que há ao longo do tempo. Então, agora, continuando aí os nossos conceitos básicos, vamos para os níveis de linguagem. Nível tem a ver com grau de escolaridade e contexto. Então, formal pode ser erudito ou culto. O que é o erudito? São expressões antigas, não tão usuais, ou usuais somente em situações muito formais, muito altamente burocráticas. Culto, né? A norma culta é a maneira, né, correta, vamos colocar entre muitas aspas, né, de se falar, de se escrever. O que significa isso? De acordo com a norma padrão. No entanto, não há na forma, na linguagem formal culta, palavras antigas, muito clássicas, muito antigas, né, muito obsoletas. Por exemplo, eu uso aqui normalmente a linguagem formal culta, que é a que você deve usar também na redação e em situações burocráticas. A erudita poderíamos considerar, por exemplo, livros que são arcaicos, né, como a Bíblia, como, enfim, textos filosóficos de Aristóteles, de Platão, enfim, textos que são muito antigos, palavras, né, cujas palavras não são tão usuais. E aí nós temos, dentro do informal, nós temos o vulgar e o coloquial. Existe uma diferença. Vulgar na língua, na linguagem, não tem nada a ver com sexualização, né? Ou palavrão em si. Vulgar, essa palavra vulgar, tem a ver com alguma coisa que é popular. De onde vem essa palavra vulgar? Do latim. A vulgata, né? No latim, havia várias maneiras ali de se falar o latim. O latim eclesiástico, falado pelos padres, pelas pessoas da igreja, o latim nobre, e existia o latim vulgar, que era falado pelo povão. Esse latim que vai dar origem à língua portuguesa e a outras línguas também, que a gente chama de línguas românicas. Então, vulgar significa que é muito falado pelo povo, tá? Coloquial tem a ver com o nosso dia a dia, não com a classe. Palavrão, palavras de baixo calão, são coisas diferentes. Nem todo palavrão é um xingamento. Então, uma palavra de baixo calão, né, normalmente é um xingamento ou uma palavra que a gente chama de torpe, né, que é uma palavra que é usada com a intenção de ferir moralmente alguém. E aí não necessariamente são expressões voltadas para o sexo, mas na nossa língua, né, normalmente tem essa atribuição. Mas, por exemplo, eu posso xingar uma pessoa usando um substantivo que nem é coloquial. Por exemplo, quando uma mulher ou alguém chama uma mulher de galinha ou de vaca, essas palavras, né, ou o homem que é chamado de boi, enfim, touro, essas palavras são palavras normais. Elas só passam a ser vulgares, e aí, neste caso, até de baixo calão, porque viram, né, tornam-se xingamentos, dependendo do contexto. Então, o contexto, que é uma palavra que vai repercutir bastante nas nossas aulas, é muito importante aqui. O texto e a sua função geral, aí, né, a gente fecha essa primeira etapa, que é o seguinte:
o texto pode ser literário ou não literário. O que significa isso? Literário vem de literatura. Literatura é uma modalidade da arte. A arte, né, possui várias modalidades. A literatura, a música, a pintura, a escultura e assim vai. Então, um texto, quando é considerado literário, ele equivale a um quadro que foi pintado por Van Gogh. São textos cuja função é estilística. São textos cuja função é de reflexão, é estética, né? Tem a finalidade de fazer você pensar, você refletir, você se apaixonar ou ter medo, e assim vai. O texto não literário é um texto que não tem nada a ver com arte. É um texto meramente informativo. Então, ambos os tipos, né? Ambas as funções textuais caem para vocês na prova. Vamos ao exemplo. Então, temos aqui esse texto, que é, né, uma notícia do site, né, publicada no site da UFRJ, que é a Universidade Federal aqui, né, da gente, em que está se comunicando, né, que o título de doutora, né, que é o honoris causa, ele foi dado para a Carolina Maria de Jesus, que é a nossa autora consagradíssima, né, da literatura brasileira, que vai receber esse título póstumamente. Uma homenagem, e tem um motivo, né? Tá falando ali embaixo, lá no segundo parágrafo, diz: na justificativa, a comissão destaca a relevância da escritora, nascida na década de 1910 e falecida em 1977, que é tema de 58 teses e dissertações nos últimos 6 anos, de acordo com o portal da CAPES, que é o órgão de fomento da academia, né, da universidade. Então, as motivações apresentadas enfatizam que Maria Carolina de Jesus é uma autora fundamental na luta antirracista, e aí várias questões importantes. Observa, por que eu usei esse exemplo, Davi? Porque a Maria Carolina de Jesus é uma artista. Por isso a gente não fala que foi. Ela é, que a arte é eterna. Ela é uma artista. No entanto, esse texto é não literário, porque não é a obra dela. É uma reportagem, é uma notícia sobre ela. Então, esse texto ele é meramente informativo. Isso se distingue muito deste texto aqui, que é o texto, né, que é um texto literário. Machado de Assis, também, né, escritor da literatura brasileira, que escreveu vários romances, conhecido como pai do realismo, consagrado especialmente pelos seus romances, também escrevia poemas, e este poema lindíssimo, né, do qual eu mais gosto, chama A Carolina, um poema que ele escreveu para sua esposa quando ela faleceu. Observa que aí a gente não tem um texto informativo. Ele não está escrevendo um poema para informar para as pessoas que a esposa dele faleceu e dizendo onde vai ser a despedida, o velório. Né? Ele está escrevendo um poema. Então, nesse momento, o texto é literário. Querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre e querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda a humanidade lida, fez a nossa existência apetecida. E num recanto, pôs o mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar, unidos, e ora mortos nos deixa e separados. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Então a gente percebe que um texto não tem nada a ver com o conselho de coordenação, não, aprovou por unanimidade. E aí, já adiantando uma coisinha que a gente vai estudar em breve, Davi, que a gente observa que nos textos não literários, que são esses informativos,
a linguagem é mais denotativa, ou seja, mais literal. E aqui, nos textos literários, a gente vê uma linguagem mais conotativa, que inclusive cai para vocês também, né? As figuras de linguagem, as funções da linguagem. Agora, esta aula, este primeiro encontro, é um momento só para a gente visitar ou revisitar certos conceitos. Todos esses conceitos serão trabalhados. Então, pode ficar tranquilo. Todos que estão assistindo, depois, né, que vão assistir a aula, fiquem tranquilos. Vamos nos encaminhar para o final da nossa aula de hoje, em que eu vou falar sobre a estruturação do texto e dos parágrafos, né? Por quê? A gente precisa saber a diferença, né? Os textos verbais, ou seja, aqueles que são, né, que têm palavras, eles podem aparecer ou em estrofes ou em parágrafos. Isso aqui é importante também para a redação, tá? Então, o parágrafo é constituído de períodos. Período a gente já viu lá na outra, né? No outro slide. Esses períodos são constituídos de frases. Na linguagem poética, nós não temos parágrafos, nós temos estrofes. E em cada estrofe nós temos versos, que é o caso aqui. Então, aqui neste texto, né, da UFRJ, nós temos 2 parágrafos. Como é que a gente conta os períodos? Toda vez que eu tenho um ponto continuativo, um ponto final, eu tenho um período. Então, no primeiro parágrafo deste texto, nós temos ali, tá? 1, 2, 3 períodos. Isso é importante, porque lá na hora da prova sempre cai um texto, né? Normalmente mais de um. E às vezes na questão fala assim, no período tal, ou no parágrafo tal. Por isso é obrigatório colocar no texto o número das linhas, para o candidato não se perder. Mas é sempre bom conferir, fazer a contagem. Tá, Davi? Então, vamos lá. E aqui não, aqui nós temos 4 estrofes e não parágrafos. Para cada estrofe ali, né? Como nós estamos diante de um soneto, uma forma fixa em que nós temos 2 quartetos e 2 tercetos, temos 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Aí aqui eu coloquei 2 exemplos que eu também tirei de uma prova da Polícia Civil. Então, vamos ver aqui, né? Mais um exemplo de um texto. Neste caso aqui, que é um texto não literário, mas que trata de um assunto que pode confundir. Como é um assunto intelectual, né? A gente vai ver que existem citações nesse texto aí, que foi, né, publicado aí tipo numa revista. Há muitos intertextos que são literários, mas o texto não é literário, o texto é acadêmico. Olha lá. Texto 1. Quanto mais nos vemos no espelho, mais dificuldade temos, como brasileiros, de achar um foco para a nossa imagem, pelo menos nossa imagem como povo. Então, é um texto teórico, tá? Quem, né, está escrevendo ali, a Miriam, é uma historiadora. Então, não é um texto literário, é um texto artístico, é um texto informativo. Só que também não é uma informação de jornal, uma notícia sobre algum assassinato, sobre alguma coisa que tenha acontecido. É um texto informativo, só que sofisticado, porque trata de um assunto acadêmico. Vamos observar a diferença aí no tom. Nossa identidade é assunto polêmico, nossa identidade é a identidade do brasileiro. É um assunto polêmico desde tempos remotos. Quando o escritor Mário de Andrade, quando a pessoa cita alguém, a gente está falando de intertextualidade. Mário de Andrade, né, foi um poeta da literatura brasileira, mas o texto não é um poema. Mário de Andrade deu vida ao escravizado contraditório personagem Macunaíma em 1928. Macunaíma é o nome do romance que ele escreveu.
Nosso herói, sem nenhum caráter, já andava desesperadamente à procura dela. Dela quem? Da identidade. Ele sabia que havia algo de brasileiro no ar e foi buscar indícios desses traços na riqueza da cultura popular. No final dos anos 80, o antropólogo Darcy Ribeiro, aí já cita um nome da antropologia, né? Muito famoso, continuava indagando. E não seria esta alegria, além da mestiçagem alvoroçada, da espantosa uniformidade cultural e do brutal desgarramento classista, uma das características distintas dos brasileiros, seria a compensação dialética que o povo se dá da vida azarosa, famélica e triste que lhe impõe. Tem um trecho aí de um antropólogo falando sobre o brasileiro, a brasilidade. Ninguém ainda respondeu, né, a contento a questão. O historiador Sérgio Buarque, de Holanda, que é da família, né, Em Raízes do Brasil, que é um livro, foi buscar na origem portuguesa os traços que fazem do brasileiro um brasileiro, o estilo cordial, hospitaleiro, pacato e resignado, em um povo que herdou a bagunça lusitana, portuguesa. Mas será que todo brasileiro vê essa imagem no espelho? Ser apenas o povo do futebol, do samba e das mais belas mulheres do mundo basta? Aliás, será que somos mesmo? Tá? Então, um texto organizado em parágrafos, períodos, orações e um texto de cunho acadêmico. Agora vamos ver um texto, né, do nosso mestre maravilhoso, Cartola, imortal, para sempre em nossos corações, que também caiu na última prova de investigador, tá, da Polícia Civil. O nosso concurso, né, ele não abre desde 2014 da PM. Então, claro, né, que quem dá aula tem uma noção, possa aparecer, mas eu quero que vocês tenham a consciência do que cai aí por aí nas outras provas também. E essa prova, né, essa prova de que eu peguei esses textos, ela também era nível médio, texto 3. Então, aqui é uma canção do Cartola. Isso eu tirei da mesma prova, tá? Então, observa. Da última prova de investigador, da última prova. Esse era o texto 1 e esse era o texto 3. Havia o texto 2, que era uma tirinha, né? Então, ainda é cedo, amor, não começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo como queirás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, e em cada esquina cai um pouco a sua vida, em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, essa música é linda, né? De cada amor, tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estarás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. Então, esse aí é um texto literário, é um poema composto por meio de estrofes, em que a gente vê uma linguagem, né, menos formal, mas também complexa por conta, né, das figuras, das metáforas. O que significa dizer que o mundo é um moinho? O mundo é um moinho é uma metáfora. Vai ser explicado logo depois, né? Vai triturar teus sonhos. Então, o moinho tritura. Então, nós temos, nesses dois textos, as complexidades, né? Tanto no texto literário quanto no não literário, nós temos aí complexidades que são distintas e ambos os tipos caem, tá? Vou retornar aqui no início, na tirinha, só para a gente ver. Nossa, também foi tirada da mesma prova nível médio que a gente tem, a tirinha, que é uma tirinha filosófica. A gente pensa assim, uma tirinha deve ser um negócio fácil. Era o texto mais complexo da prova, tá? O que a gente tem ali, começando com uma pergunta, deixou a janela destrancada para me testar, não é? Aí o outro personagem, não.
mas sai quem quer, ok? Ou a vida não é um risco, ou a felicidade não é uma conquista. Nem vem. Eu sei que é um teste. Parabéns, era só um teste. Então, uma tirinha altamente complexa. A gente tem algumas expressões que são expressões da fala, porque é um diálogo, mas o conteúdo é bastante complexo, filosófico, né? É para demonstrar aí uma reflexão sobre a vida, sobre a felicidade. Ou seja, a gente não pode julgar o texto, né, pela sua forma, como ele aparece. O que a gente precisa é ter ferramentas, né, que nos possibilitem interpretá-los, né, de maneira eficaz, independentemente de como ele apareça, seja por linguagem verbal ou não verbal, né? Seja por meio de parágrafos ou por meio de estrofes, ou ainda por meio de linguagem híbrida ou não verbal, que é o caso, por exemplo, de muitas provas em que aparecem imagens, só imagens, tá? É muito comum cair em charges também, né? Que a gente vê as imagens junto com os textos verbais também, com as palavras. Só que as charges são críticas mais sociais, né? Especificamente. E podem também conter humor, tá? Então, a aula de hoje, né, a intenção da aula de hoje era que a gente verificasse, né, como que a linguagem, a língua é rica, né? Então, observa, Davi, observem todos, que nós passamos por tirinha. Aqui, né, eu dei exemplos, olha, lá de uma canção do Saia Rodada, a gente viu exemplos aqui do militarismo, canção popular brasileira, vimos também, né, textos acadêmicos, vimos textos poéticos, né, mais um texto acadêmico e uma canção, né, que não é como o Saia Rodada, que é popular no sentido de muito ouvida hoje, mas que é uma canção clássica, consagrada na cultura brasileira, tá? Você quer comentar alguma coisa, Davi? Não, não. Tranquilo, Tranquilo? Eu vou fazer o tranquilo. seguinte, como a gente ainda tem mais um tempinho, eu vou trabalhar um outro assunto aqui. Não gosto também de trabalhar muitos assuntos num mesmo dia, porque acaba ficando um pouco pesado. Mas eu vou abrir aqui uma outra aula. Deixa eu verificar se dá tempo da gente trabalhar. Tá vendo? Peraí que tá abrindo ainda. Nossa, que calor, gente. Vamos. Você está trabalhando, Davi? Ou Oi? está estudando? Você está trabalhando ou está somente estudando? Somente estudando e fazendo as correrias. Como é que é? Os corres ou os trampos? Depende aí da variação linguística, né? Se for em São Paulo, são os corres, não é isso? Hum,
Tô conciliando a autoescola também, entendeu? Ah, eu também estou tentando. Tem quase um ano que eu estou tentando. Um dia sai. Agora o Detran me deu até... Vai vencer o Gente, contrato. não estou conseguindo... Tá abrindo aqui o PowerPoint, demorando a beça. O Detran me deu até dezembro desse ano, quer dizer, tem muito tempo. É porque eu comecei na época em 2020, que foi logo na época mesmo do ápice da pandemia. E aí, no meu caso, não foi um erro meu, um problema meu, foi um problema da autoescola e do Detran. Eles não deram conta da quantidade de alunos. Aí, muito tempo depois, quase 6 meses depois que eu consegui, abrindo agora aqui o outro PowerPoint, que eu consegui me inscrever, fazer aquela parte da foto, né, do dedinho e tal. Aí, gente, que abrir, né? Só já vou abrir aqui, já vou te dar o spoiler da nossa próxima aula, aí a gente finaliza. Tranquilo. Agora abriu. Aí, finalmente, eles me ligaram, aí falaram, olha, Tayane, seu caso foi resolvido, tal, a gente, o Detran deu para essas pessoas que foram, né, lesadas de alguma forma ao prazo de 1 ano, aí eu gelei quando ela falou a palavra prazo, né? Porque eu não tenho vida, assim, graças a Deus não posso reclamar, eu dou muitas aulas, né, faço muitas coisas, mas a única coisa que eu Pra não conciliar fica ruim, né? a única coisa que eu não fiz na vida foi isso. E também nunca tive filho. Então já tá na vantagem já. Até tô na vantagem, né? Acho que agora foi. Claro. Aí eu quero fazer, né? Não posso E é não ter rapidinho carteira de também. motorista. A gente pensa que é longo, mas é rapidinho. O meu problema, o que está acontecendo ainda? Por exemplo, vamos supor que eu tenha um dia de folga lá. Aí eu marco, não posso, eu só posso fazer 3 aulas no máximo. Porque ainda está escalonado, deixando aquela que não está podendo fazer muitas aulas, porque não dá todo mundo, não tem vaga para todo mundo. Inferno, mas Entendi. vai dar certo, vou conseguir. Bem, consegui abrir aqui. E, gente, Ctrl Alt Tab. Zoom. Ah, consegui. Aqui. Aula 3 e 4 seria já o nosso próximo encontro, em que nós vamos trabalhar essa questão que eu destaquei lá no final, né? Lembra que eu falei que nos textos que são literários, a gente vai observar muito mais a linguagem conotativa, que é a linguagem figurada. Aí a gente vai ver metáforas, eufemismo, né? Uma linguagem que não que seja mais sofisticada, mas que é mais poética, mais voltada para a arte. Lá naquele texto que a gente viu ali de uma historiadora, que ela está falando, citando antropólogo, é um texto mais sofisticado do que a Canção do Cartola. E não é um texto poético, é um texto não literário. E aí, nos textos não literários, a gente vai ver a linguagem denotativa, né, com mais força. Então, na próxima aula, a gente vai estudar esse conceito, que é o da linguagem denotativa e conotativa. E aí, a gente vai fazer alguns exercícios aqui, eu vou fazer exercício com vocês, né? A gente vai analisar aqui também um poema que tem várias figuras de linguagem, em especial 2. Vamos ver esse texto aqui, que é uma grande pegadinha, do Bauman, né? Aí a gente vai trabalhar com os principais gêneros textuais, que é uma das pautas do edital, né? Então, coloco aqui os principais, os que mais caem. E aí a gente vai para essa parte da teoria da comunicação e as funções da linguagem, que a gente vai estudar as funções, né? A função emotiva, conativa, referencial, fática,
metalinguística e poética, você tem 19 anos, ainda está fresquinho, viu isso há pouco tempo, talvez não lembre da teoria, mas né, dá tempo ainda de lembrar desses assuntos, são assuntos muito recorrentes, né, na escola, e aí a gente vem para uma série de canções que eu tirei, para que a gente possa analisá-las. Então, essa aula aqui é um pouquinho mais longa, hoje eu vou encerrar antes, porque não tem motivo para a gente continuar enrolando aqui, mas na próxima aula essa aqui é um pouquinho mais longa, e aí a gente segue, não finalizando, né? Porque a gente ainda tem aí alguns encontros aí, pelo menos uns 2 meses e meio, em que a gente vai falar só mesmo dessa parte aí da semântica, da estilística, né? Cumprindo todas as etapas do edital, né? A gente tem que se preparar para o edital. Essa aula de hoje eu vou enviar, vocês vão ter acesso. E é isso. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Pensei que ia ser a senhora a parada da redação, mas aparentemente acho que não vai ser, não. O Thiago deu aula para vocês, não foi? Acho que sim, foi. Foi, Thiago. Ele é meu parceiro, meu grande amigo, a gente fez mestrado junto. E é porque o que acontece? Eu, aqui no Instituto, eu coordeno o curso da ESA, aí lá eu sou coordenadora do Thiago. Aqui eu pego português. E ainda dou aula para uma outra turma, que é uma turma de um concurso para oficiais, mas é interna do Exército, aqui também. Então, é muita coisa. Eu dou aula, eu tenho empresa, eu dou aula em colégio, é uma zona. Aí eu não consigo pegar tudo, entendeu? Mas, mas assim, o Thiago vai pegar a redação, ele é excelente, mas eu sou professora de língua portuguesa, eu vou trabalhar junto com ele, e eu estou super disponível, tá, Davi? Inclusive, não sei se você tem meu Instagram, no Instagram eu sempre respondo os alunos, lá é meu único meio assim, de comunicação que eu uso, né? É uma conta pessoal, mas eu divulgo meus trabalhos lá também, do Instituto e todos os trabalhos. E lá, assim, eu estou muito acessível. Tem o Telegram também, tem o Diego, que é o tutor, que pode fazer essa ponte, mas eu estou super acessível. Se você precisar, para a redação, qualquer dúvida, eu estou aqui. Eu gosto muito de dar redação. Muito, muito, muito. No entanto, eu tenho muitas turmas de redação e eu estou super assim, né? Porque a redação tem aquela coisa, as aulas são maravilhosas, mas tem os textos para a gente corrigir, né? E quando a gente tem muitos alunos, são muitos textos, mas você fica à vontade. Então, de repente, se tiver com alguma dúvida em como escreve, como faz na estrutura, você pode falar comigo, que eu respondo, tá? E dou todo o apoio, toda a dica aí que você precisar ao longo do concurso. Mas eu não consegui. Talvez possa acontecer de eu dar algumas aulas de redação, de alguns assuntos que eu entenda que eu queira dar. Aí eu falo com o Thiago. E vice-versa. Pode ser que hoje, por exemplo, eu tive um problema, quase não consegui chegar, por causa do engarrafamento. Então, pode acontecer da gente, às vezes, inverter, trocar, mas ele é, assim, excelente, conheço, e está em boas mãos. Tranquilo, então. Tranquilo? Sim, é porque eu sou muito bom em redação, só que eu tô muito tempo sem praticar, então é como se eu nunca tivesse escrito, entendeu? Tem que Mas é pegar e ir igual andar de escrevendo. bicicleta ou de moto. É isso aí. Tem que tentar. Qualquer dificuldade no percurso, se você já é bom, ótimo. Mas qualquer dificuldade, se você tiver, por exemplo, pô, professora, não estou com ideia para tema, você pode falar comigo de boa. Tayana Araújo lá no Instagram, eu sempre respondo. Às vezes demora um pouquinho, porque às vezes estou na sala de aula, né? Mas eu estou, assim, super disponível. É legal também, você vai ter aula amanhã com a Laira Pinheiro, que é alto nível, ela vai dar aula de sociologia para vocês. Presta bastante atenção
Porque, com certeza, o tema de redação ele vai girar em torno dessas questões aí que a prova está pedindo, né? Vocês estão tendo aula de história, se não me engano, de geografia, de sociologia, toda a equipe eu que formei. E tem direitos humanos também. Então, essas aulas são muito importantes para a redação, porque os temas de redação de concurso, tudo quanto é banca que você possa imaginar, militar ou não, sempre são temas que são sociais. Você sabe que você gosta de fazer redação, né? Então, são sempre temas assim. Então, se apega muito a essas aulas, porque elas vão te dar base para você poder argumentar, defender um ponto de vista de uma maneira coerente, né? A gente viu lá naquele dia, né, nas questões da classificação, da eliminação, então a redação é muito importante nos concursos hoje. Estou 100% de verdade à disposição, tá, ô Davi? E eu me amarro, adoro redação, então é de boa. Eu só não consigo pegar porque eu não tenho tempo mesmo, horário, para pegar. Tá certo. Então, é o quê? Tayana Araújo Neves, é isso? É ele mesmo. Se você botar meu nome, Tayana, aparece apareceu logo aqui. eu. Eu Apareceu sim. tô com uma Olha cara aqui. de intelectual, assim. Vou seguir aqui. Tá? Aí pode falar comigo que eu tô super à disposição. Tá Você certo. quer falar mais alguma coisa, tirar mais alguma dúvida, perguntar mais alguma coisa? Pode falar. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Vamos ver, aos pouquinhos a turma vai aumentando. A gente começou agora. Mas também as aulas ficam gravadas, então você pode assistir novamente. E, cara, qualquer dúvida, no meio da aula, me interrompe. Hoje, o assunto é um pouquinho mais curto. Mas, às vezes, eu estou falando com muita rapidez, tipo aquele primeiro encontro. Pode me interromper, pode perguntar, tá? Eu estou aqui para isso. Tá bom. Tá bem? Obrigado. Nada, beijão, boa noite, fica com Deus.